Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz. Meu nome é Luciane Marchione e esse é o nosso 3 minutos com Deus. Que Deus abençoe sua casa, abençoe a sua família e que você possa receber uma bênção especial através dessa reflexão e desta oração. O nosso tema hoje aqui é prosperando na adversidade. Você tem seguido a direção de Deus na sua vida? Você tem seguido a voz de Deus, mesmo em tempo de adversidade, mesmo em tempos de crise? Será que você tem sido sensível à voz de Deus? Hoje, nós vamos falar de um homem na Bíblia que seguiu as instruções de Deus e ele foi tremendamente abençoado numa época de seca em Israel. Nós vamos descobrir o segredo de Isaque. Fique até o final que Deus vai falar com você. Antes de ler aqui Gênesis 26, eu quero pedir para você, se você não é inscrito aqui no meu canal, te inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha e faça seu pedido de oração. Eu quero ser uma intercessora na sua vida. Aleluia! E escreve aí nos comentários: eu escolho seguir a direção de Deus. Eu escolho seguir a direção de Deus. Eu quero ler com você Gênesis 26, alguns versículos. Vai dizer lá no começo assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E aparecendo o Senhor, disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então Isaque obedeceu a Deus, ele não desceu para o Egito, ele ficou na terra onde Deus lhe mostrou que era para ele ficar nessa terra, em Gerar. E lá no 12 diz assim: e semeou naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e iam-se engrandecendo-se até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha o que vai dizer lá no verso 18. E tornou Isaque a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar porfiaram, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo que esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram um outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome de Sitna. E partiu dali, cavou um outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o nome de Rebote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Olha o que vai dizer agora aqui no 25, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali uma tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Glória a Deus, que palavra tremenda, que palavra abençoada, meus irmãos. Neste texto sagrado, nós percebemos que Deus prosperou Isaque, inclusive durante a adversidade, naquela seca, não chovia. Mesmo em meio à fome que assolava a terra naqueles dias, Deus prometeu abençoar Isaque aonde ele habitasse. E o Senhor aconselhou Isaque e disse: não desça ao Egito. Muitas vezes
nós tentamos buscar as facilidades no Egito. Nós buscamos ajuda em lugares que nós não devemos pisar, mas Isaac obedeceu a voz do Senhor. Deus renovou as promessas de abençoar Isaac e ele prosperou naquele lugar. A palavra vai dizer que ele semeou em terra seca e ele colheu 100 vezes mais. E ele foi para Gerar e habitou lá. E ele começou a cavar os poços de seu pai, e todo lugar que ele cavava saía água. Mas vocês viram aqui que quando ele começou a ser abençoado, os invejosos se levantaram contra ele. Começou a inveja dos filisteus, porque sempre que você estiver na direção de Deus e sendo abençoado, vai se levantar os invejosos, querendo te paralisar, te pressionar. Mas Isaac continuava na direção de Deus, apesar das pressões. Olha isso, Isaac continuava na direção de Deus, apesar das pressões. Esse é o segredo de Isaac, continuar na direção de Deus. É o que Deus está falando para você, continue na minha direção. Fique no lugar onde eu te coloquei. Não saia do lugar que eu te coloquei. Aleluia. Aguenta a pressão. E ele foi honrado, prosperou naquele lugar de seca, de fome em Israel. Você também, se você ouvir as instruções de Deus, você vai ser tremendamente abençoado. Você vai prosperar em terra seca. Aleluia. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te glorificamos por esta palavra maravilhosa. E diante desta palavra, Pai, hoje, nós queremos ser como Isaac. Nós queremos também te obedecer cada dia mais, Senhor, obedecer a sua voz, obedecer as tuas instruções, ó Pai. Nós também queremos, Pai, ser abençoados, nós queremos ser pessoas prósperas em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Nós clamamos, Senhor, por essa verdadeira prosperidade na nossa vida. Derrame sobre nós hoje uma bênção diferente. Derrama sobre nós a bênção de Isaac, a bênção de Abraão, a bênção de Jacó, Senhor, na nossa vida, ó Pai. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos por Ti, ó Pai. Faz o Teu querer na nossa vida, faz a Sua vontade, Senhor, não a nossa vontade, Pai, mas faz a Sua vontade. Isaac fez a vontade de Deus e ele foi abençoado. Nós também, Senhor, nós também. Nós vamos fazer a Sua vontade, nós cremos nas bênçãos, em bênçãos maravilhosas na nossa casa, na nossa família, Senhor. Nos dê a Sua direção e pessoas que estão aqui, que precisam de uma direção de Deus, que precisam tomar uma decisão, que o Senhor hoje possa mostrar para elas essa direção, que elas possam estar sensíveis à Sua voz, que através da oração, do joelho no chão, elas possam Te ouvir, ó Pai, que elas possam, Senhor, tomar uma direção, tomar uma decisão certa, assim como Isaac, Pai. Ajuda Teus filhos, Senhor, é o que eu Te peço, e derrama sobre ele as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.